Jimmy. Oi, Jimmy, como vai, Jimmy? Jimmy tá feliz hoje. Tá feliz? Ele tem Onde ele arrumou esse lacinho? Ele tem um lacinho. Pode ser. Saber. Tem uma semana só, ele dormiu e acordou assim ainda. Tá certo. Não é fácil pra ninguém, né? Não é fácil pra ninguém. Então. Quem é você, então? Eu sou o Carlos Juas, um sábado qualquer. Eu sou o Pirula e a gente tá aqui pra mais um Curiosity! E que legal. Meu caro amigo Pirula, qual será o tema desse Curiosity? Olha que interessante. No outro Curiosity que a gente tinha feito, tinha falado sobre os animais que tinham sido extintos, que eram gigantes, que conviveram com os seres humanos. Sim. Então agora a gente vai falar um tema um pouquinho mais triste, mas porém mais importante. Que são os animais mais ameaçados do mundo. Okay. Ou seja, aqueles que a população tem muito poucos indivíduos, então são os mais raros que existem. Como são muitos, a gente separou e no vídeo de hoje vão ser só os mamíferos. Então depois vão ter outros vídeos com outros grupos aí, né, de animais e plantas também. Só tem que falar algumas coisinhas, né, pontuar algumas coisinhas antes de falar sobre os animais ou os seres vivos mais raros, né? Primeiro, é muito difícil calcular a população de uma espécie. Imagina, elas não fazem um censo entre elas, né? Não, com certeza. Então... E para mandar um documento depois, caso vocês queiram saber, né? Exatamente. Não, é muito complicado. Tem animais, por exemplo, falando de animais agora, que é muito mais fácil, né, de fazer a contagem, porque são bichos maiores, são bichos que fazem barulho. Agora, quando o bicho vive no fundo do oceano, no topo de uma árvore, o bicho é microscópico, o bicho vive enterrado, fica um pouco complicado. É complicado. Ou vivem em regiões muito difíceis de difícil acesso. Eles são iguais um ao outro, né? Assim, 5, Exato. 6, 7, peraí, eu acho que eu já contei você. Como é que você, né? A análise deve ser feita, acredito eu sou um pouco leigo nesse assunto, mas assim, não está se achando mais aquele bicho, o pescador pesca, não tem mais peixe, isso é um sinal de que, olha, tá sumindo. Exatamente. Primeiro... E você tem o pesquisador que fica lá parado no meio do lugar, por, sei lá, semanas ali, para ver se ele consegue fazer exatamente o que você falou, identificar um por um, sem contar de novo o mesmo bicho, para ter certeza de que os bichos estão lá e quantos são. Então é bem interessante esse procedimento e é muito cansativo, né? É bem trabalhoso. Né? Então alguns podem até ser mais ameaçados do que esses que eu estou colocando na lista aqui, a gente não sabe. Ou, na verdade, não são tão ameaçados assim, porque daqui 2 meses vão descobrir uma população escondida dele, sabe? Então a gente tem que sempre levar em conta esse erro do cálculo aí. Segunda coisa que a gente tem que pensar. Como é que faz para você determinar qual é o mais ameaçado, o mais raro? Porque às vezes você tem populações com um número maior de indivíduos e que são mais ameaçadas, porque precisa de mais indivíduos para conseguir sustentar a população, e tem populações que têm menos indivíduos, mas estão estáveis. Então, todas as instituições de cálculo de animais ameaçados, eles ficam no abaixo de 10 mil. Geralmente, qualquer espécie que tenha menos de 10 mil indivíduos costuma se considerar ameaçada, se não criticamente, mas costuma se considerar ali entre em perigo e criticamente em perigo. Quando você tem menos de 1.000 indivíduos da espécie, aí já é considerado assim, tipo, olha, tá realmente complicado. Quando você tem 100 indivíduos da espécie, é bico do corvo. Todas as espécies que a gente vai falar nesse vídeo aqui tem menos de 100 indivíduos vivos. Uau! Mas tem que levar em conta também uma coisa. Tem alguns bichos que ficam em cativeiro nos zoológicos, que são bancos genéticos, né, para você conseguir reintroduzir animais na população original. Então, os bichos que eu estou pegando aqui, eles ainda existem na natureza. Então, por exemplo, tem alguns bichos que estão extintos na natureza. Só existem no zoológico. E tem menos de 100 indivíduos em zoológico. Ou seja, até é legal não soltar esse bicho, porque tem mais ONGs que soltam os bichos zoológicos. Isso. Aí acaba com a espécie. Exatamente. Só existem ali em cativeiro. Exato. E o último ponto, alguns bichos nunca foram numerosos. Ok. Não que a quantidade tenha diminuído por causa do homem, das forças da natureza. Eles já eram pequenos, já era um grupo pequeno e continuou pequeno. E está em extinção porque sempre foi pequeno. Sempre foi pequeno e agora, às vezes, está só um pouquinho menor. Às vezes você tem um ambiente muito restrito, sei lá, uma ilha ou um laguinho. E ele só tem naquela ilha. E aí só tem aquele lugar, então já não era uma espécie lá muito numerosa, e agora vai ficar menor ainda. Me veio à mente agora aquelas tartarugas gigantes de Galápagos. Isso, exatamente. Acho que é praticamente só lá que tem essas tartarugas Exatamente, Então, e cada uma das ilhas tem uma diferente, né? Então é bem isso. Primeiro mamífero. A vaquita.
Vaquita? Vaquita. Aquela vaquita é muito personagem de leite. Isso. Fabricante de leite. Vaquita, sua amiguinha. Isso. E o que você acha que é a vaquita? Vaquita, sua amiguinha. Não é. Não é. A vaquita, na verdade, é um mini golfinho. Ah, é um golfinho? É aqueles de gênero, isso? Eu quero ser uma vaca e eu posso ser o que eu quiser hoje. É autoidentidade, é autodeclaração. É um golfinho pequenininho, bem pequenininho, ele tem, sei lá, 1 metro e pouquinho de comprimento, então ele é menor que um ser humano normal. E ele vive só na parte norte da Baía da Califórnia. Ou seja, é México, né? Ali ainda é México, tem a divisa com os Estados Unidos ali em cima, mas é México. E é um bicho que tem caído os números vertiginosamente em pouquíssimo tempo. Em 97, tinha 600 indivíduos. Já não era muita gente. Em 2014, eram 100. Em 2015, eram 60. E em 2016, eram 30. Ou seja, o governo mexicano está mobilizando, né, para tentar fazer um sistema hiper avançado, que vai custar milhões, inclusive, de preservação desse bicho, para pegar esses animais que sobreviveram, colocar eles em cativeiro, né, num ambiente legal, para fazer eles se reproduzirem. Como demora muito para fazer, está calculado para o final de 2017, para conseguirem montar tudo isso daí. Estão achando que não dá tempo. Pois é, né? Estão achando que, se em um ano você vai dividindo pela metade sempre... provavelmente não vai dar tempo. Aprovar o projeto, ter a verba e fazer a estrutura. E montar a estrutura. E onde estão as vaquitas? Já foram. Ok, bem, foi bom, valeu pessoal, vamos embora. E o dinheiro já foi gasto, né? E sabe por que a vaquita está em extinção? Porque a carne dela é uma delícia, porque as pessoas comem, porque ela, sei lá, ataca os peixes que o pessoal pega, porque ela faz um barulho horrível e as pessoas matam, porque ela é boa para fazer tiro ao alvo. Por que você acha que a vaquita está em extinção? Eu não sei por que a vaquita está em extinção. E extinção, assim, nesse sentido de desaparecer, assim, progressivamente rápido. Porque lá nessa região da Baía da Califórnia, eles fazem pesca de arrasto. Eles não estão interessados na vaquita. A vaquita vem grudada na rede, como é um bicho pequeno, pesca ela fica arrasto, lá... joga a rede, vai puxando. E vai arrastando o que vier. Pegou. Eles querem pegar os peixes que são interessantes para eles, lá que eles comem. A vaquita eles jogam fora, na verdade, mas ela já morreu. Segundo mamífero em quase extinção. O gibão da crista negra. O gibão da crista negra. Agora a gente vai falar de primatas. E primata é uma coisa complicada, porque os primatas, eles são parentes próximos da gente, né? A gente se sente bastante sensibilizado, né, com esse tipo de coisa. Praticamente todos os grandes primatas, que são os nossos parentes mais próximos, estão em via de extinção severa. Mas eles escaparam dessa lista que eu fiz aqui porque ainda tem mais de 100 indivíduos cada um. Né? Alguns estão perto de chegar nessa lista, né? Como o gorila da montanha, um dos orangotangos de uma das ilhas lá da Indonésia. Mas para cá eu separei um grande primata, que é um primata sem rabo, né? Ou seja, está na nossa linhagem, que é o gibão da crista negra. Esse gibão ele só vive na ilha de Hainan. Na ilha de Hainan? A ilha de Hainan é um estado, na verdade, é uma ilha-estado da China, que fica no sul da China. E é interessante porque sempre teve uma população de gibão ali e os cientistas achavam que aquela população era igualzinha aos gibões que viviam ali no Vietnã, no sul da China, naquela região. Fizeram testes genéticos e morfológicos e tal, e descobriram que na verdade era uma espécie separada, era uma espécie diferente. E só tinha naquela ilha. Que só tinha naquela ilha. A contagem mais recente da população desses gibões lá na ilha de Hainan deu 22 indivíduos vivos. 22? 22 indivíduos. Nossa, minha família é maior que isso. Tá vendo? É mais ou menos isso. E eles estão divididos em duas famílias, esses gibões, porque os gibões fazem famílias. Esses 22 têm duas famílias? Eles são Tomara que elas não briguem. E 4 indivíduos que são solitários, que não têm família nenhuma. E são os filhos revoltados? Isso. Os metalheiros? São... Pai pastor, filho metalheiro. Mas não, hoje em dia metaleiro não é mais assim, não. Hoje em dia metaleiro tá mais para pastor também. Não se sabe direito como fazer para preservar, porque o grande problema é a perda do habitat, né? Sim. Eles estão sendo cada vez mais urbanizando a ilha, sabe né? O que fazer? Bota os bichos para trepar. Joga umas playboy de gibão ali, joga uns RedTube de gibão. Então, eles são monogâmicos. Você não faz isso assim, eles não chifram. Os gibões, eles são extremamente... Não estou falando, de que droga que eles não chifram. Perceberam agora eu me comprometo, a coisa o que Carlos Ruas pensa sobre a monogamia. Entendam isso. Eu posso me comprometer fazendo isso. Eu estou falando dos gibões, ok? Só para os gibões que estão assistindo agora. Isso, entendi. Mas assim, para salvar a espécie, né, uma vez só tem 22 indivíduos,
Cara, não é simples assim. Não é simples. Não é simples. A gente tá falando de uma programação biológica. Joga os dois numa jaula e... Então, mas esse que é o problema. Não dá pra você ficar fazendo isso. Porque se você retira o líder da família, por exemplo, o resto da família desbanda. Você tem que ter você tem que manter aquela unidade. O certo é... tipo Moisés no Êxodo, né? Ele subiu no Monte Sinai e todo mundo, oh meu Deus, nosso líder! Fizeram um bezerro dourado. É bem isso. Tira tipo, o líder, não tem como. Você tem que manter a população... Eu associei o Gibão tá vendo? a Moisés no Monte Sinai. Não, então, o certo é isolar eles, impedir as pessoas de irem lá, de morarem lá, de matarem esses bichos, né, impedir elas de irem para lá e fazer com que passar o tempo, porque com o tempo a tendência é que a população volte a aumentar. Sim. Eu ia cortar esse bicho da lista, mas ele tá com a mesma quantidade de indivíduos do Gibão. Até porque ele tá em extinção. Não, sim. Ruas e Pirula, amigos de montão, você vai se divertir com tanta confusão. Que é o lêmur esportista do norte. Cara, imaginei o lêmur. Isso, esquiando, né? Não, eu até procurei para ver... Esportista? Não, eu até procurei para ver por que chama esportista, né? Eu adoraria. Porque eu vi que esportista pode ser brincalhão também. Então eu falei, vai ver que é porque ele brinca muito e tal. Okay. Mas não, é porque o lêmur, quando ele tá na posição de ataque, ele fica com a mãozinha assim, como se ele fosse lutar boxe. Então ele lembra um esportista assim e tal. Okay. Boxe, esporte olímpico e tal. Ele vive num pedacinho minúsculo da ilha de Madagascar. O problema desse bicho é que também tem, sei lá, 20 indivíduos vivos, também não tem nenhum em cativeiro, né? Ele é um bicho noturno, vive só naquele lugar, e praticamente todos os lêmures estão em extinção, todos. Opa. Tem pelo menos mais 2 espécies com menos de 100 indivíduos, que eu poderia ter colocado aqui também, mas tipo, esse aqui é o pior, porque tem menos de 20. Né? E o lêmur, vocês sabem, bom, ele só vive na ilha de Madagascar, né? De Madagascar tem um monte de espécies de lêmur e todas elas estão em extinção. Porque tem inclusive uma coisa complicada lá em Madagascar. Porque Madagascar é um país economicamente muito ruim, né? Sim. É um país que tem muitos problemas internos a se resolver. E você tem uma pressão internacional muito forte para a preservação daquele lugar. Isso faz com que a população de Madagascar tenha ódio de ambientalismo. Porque eles têm problemas sociais que não são resolvidos, mas a floresta é sagrada. As nações internacionais se preocupam mais com o ambiente do que com a população de lá. Isso, exatamente, população humana. Eu digo assim, na visão deles, como eles já se sentir. Exato, né? se sentem aquele lêmur é mais valioso do que eu. Tanto é que lá em Madagascar, quando tem manifestação, não é manifestação na Paulista para a avenida. Eles vão para a floresta e matam tudo. De raiva, eles vão lá, derrubam a árvore, cara, eles fazem essas coisas lá em Madagascar. Eu achei que eles iriam investir no turismo, já que é o único lugar que tem lêmure. Não, eles investem. No turismo para ganhar dinheiro, para eles enriquecerem. Não, eles investem no turismo, mas é igual Cuba, tem um pedacinho lá turístico e o resto é miséria. Essa as duas valeram como 2, vai, porque as duas são primatas, valeu como 2, vai. Terceiro mamífero em extinção. O rinoceronte de Java. O rinoceronte de Java. Rinocerontes são um problema, na verdade. São um problema? Não, quer dizer... Para preservação, para conservação. Ok. Porque rinocerontes são caçados a exaustão por causa do valor do seu chifre. E aí você me pergunta, meu amigo Carlos Ruas, para que vale um chifre de rinoceronte? Meu amigo Pirula, para que vale um chifre de rinoceronte? É para colocar na parede como troféu? Não. É porque você faz um remédio ultra complicado que cura todos os tipos de câncer com ele? Não. Rituais religiosos? É porque você... Rituais religiosos? Não. É tempero de comida? É afrodisíaco? Aí é que vem a questão. Eu tô chegando lá? Sim. Ok. Dentro da medicina chinesa tradicional. A medicina supersticiosa japonesa. Isso, chinesa. Chinesa alternativa. Eles dizem que se você pega o pó do chifre do rinoceronte, esse pó tem poderes de curar qualquer coisa. Principalmente impotência, mas várias outras coisas também. É a pílula do câncer. Isso. O chifre de rinoceronte na China é a pílula do câncer. Isso, exatamente. Okay. Mais ainda, porque a pílula do câncer é misturada com Viagra. É aquela coisa. Qualquer coisa. Eu não sei por que a China tem tanto desespero com impotência, velho. É aquela coisa, só pode ter um filho. Não sei qualquer coisa. E é um dos países mais populosos do mundo. E já descobriu por quê. O pior desgraça. Chifre de rinoceronte. A pior desgraça que pode haver para um chinês é ficar com o pinto mole. Não tem jeito. Porque tudo lá é afrodisíaco. E obviamente, gente, sabe do que é feito o chifre do rinoceronte? De queratina. É isso aqui, ó. É o material que é feito das nossas unhas. Na verdade, é um monte de cabelo junto que faz o chifre do rinoceronte.
Aquilo não tem poder de porcaria nenhuma. Aquilo tem o poder inacreditável de matar rinocerontes. É só para isso que aquilo serve. Só que vai falar isso para os chineses. Né? E esse é que é o problema. Quem deveria fazer isso é o governo chinês, as coisas, porque as pessoas são ignorantes, elas acreditam nessas crendices. Não é culpa da pessoa que é ignorante, é culpa de ninguém que foi lá e esclareceu que aquilo lá está errado. Então todos os rinocerontes do mundo estão em extinção porque o chifre deles vale muito. E quem caça o rinoceronte não é o chinês. Quem caça o rinoceronte é, sei lá, a pessoa de qualquer outro continente que aproveita para vender para o chinês. Não só chinês, a gente está falando do chinês, mas tem tailandês, vietnamita, todos eles. Até porque quanto menos rinocerontes, mais caro e valioso se torna aquilo. Tem gente que rouba chifre de rinoceronte de museu de história natural. Nossa. Tem o rinoceronte em exposição, os caras entram lá e roubam o chifre. Impotência, né, cara? Ô, louco. Nossa. Essa semana mataram um rinoceronte no zoológico. Cara, é tanta ignorância que você vê, um bicho tão legal que está sendo extinto. E para você ver o perigo de uma superstição, de uma notícia falsa que vira superstição, que cai na boca do povo e o poder de cura, ao ponto de extinguir uma espécie por causa do chifre dela. E de todos os rinocerontes existentes hoje, o mais ameaçado é o rinoceronte de Java. Porque ele só vive na ilha de Java. Cada uma das ilhas da Indonésia tem uma espécie diferente de rinoceronte. Todos eles são anões. Todos eles são pequenos porque geralmente em ilhas acaba acontecendo de bichos que são muito grandes fora de ilhas ficam pequenininhos, compactos na ilha, por causa do acesso ao alimento e espaço. E o rinoceronte de Java é muito bonitinho, cara. Ele é muito bonitinho. Ele não existia só em Java. Na verdade, você já disse que ele existia no Vietnã também. E no Vietnã ele foi extinto, sei lá, 5 anos atrás. Sobraram alguns indivíduos na ilha de Java. E não tem nenhum rinoceronte de Java em cativeiro também. Tinha, até tentaram reproduzir ele em cativeiro por um tempo, mas ele não se dá bem em cativeiro, ele morre cedo, ele fica deprimido, fica meio deprê, ele não gosta. E aí o rinoceronte de Java, o último de cativeiro, morreu em 1907. Então, desde então, não tem nenhum em cativeiro. Quarto mamífero em extinção. O leopardo de Amur. Não é de amor, tá? É de Amur. Ok. Aqui a gente entra na questão das subespécies. Porque o leopardo ele existe desde a África até o fim da Ásia, ali no extremo leste. Então ele é uma espécie que é muito ampla de distribuição. Então se você levar em conta toda a espécie dos leopardos, ela não está em extinção. É que nem o leão da montanha, que pega todas as Américas. O leopardo, então, é uma espécie que está muito amplamente distribuída. Mas tem uma subespécie muito peculiar que vive na divisa da Rússia com a China, com a Coreia. É um triangulinho ali só onde ele vive, que é esse leopardo de Amur. Óbvio, originalmente ele pegava todo aquele pedaço da Rússia, um tecão do norte da China, a Coreia inteira, mas hoje ele está restrito só na divisa dos 3 países, que tem uma cerca que separa tudo. São 3 países muito complicados, vamos dizer aqui de passagem, né? Sim. A gente tem noção de quantos indivíduos tem mais ou menos na parte russa, um pouquinho da China e o que a Coreia falou que sabe, porque é a Coreia do Norte, né? Então o que ela disse que tinha lá. Não, eles falaram assim, o que vocês acham das coisas? Eles falam, existem. Bom, sabe, tipo, não dá informação nenhuma. Então, ou seja, de Amur eles não têm nada. Exatamente. Enfim, e aí o que acontece? Esse leopardo, essa subespécie, que já foi muito ampla, agora está restrita. Ela tem uma diferença com relação às outras espécies de leopardo, porque como ela vive num ambiente mais frio, ela tem o pelo muito longo. Se você for levar em conta essas questões de subespécies, você inclui os tigres, por exemplo, que todas as subespécies estão em extinção. Mas eu não achei nenhuma subespécie que estivesse com menos de 100 indivíduos. Então, também, Sumatra, Java, Índia, todas as subespécies de tigre estão para sumir. É possível que até o final desse século não existam mais tigres. Última espécie de mamífero quase em extinção. O preá de Santa Catarina. Olha só, Brasil, temos um representante brasileiro. E foi de propósito que eu peguei ele por causa disso. Porque eu estava vendo várias espécies de mamífero que vivem em ilhas muito pequenininhas, principalmente morcegos nas Seychelles, morcegos nas Maurício, nas Comoros e tal, que eles tem todos menos de 100 indivíduos, todos eles. Morceguinhos, ratinhos e tal. Mas eu escolhi esse aqui porque ele é brasileiro, então eu achei que é interessante, né? Esse tipo de preá, ou porquinho da Índia, como você queira chamar, tem menos de 100 indivíduos e ele só vive na ilha Moleque do Sul, que é perto da ilha de Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ok. E não confunda Moleque do Sul com uma banda de pagode. Exato. E isso aqui é uma coisa interessante, porque ele é um exemplo típico de bicho que nunca foi muito comum. Porque a ilha é minúscula, não tem nenhum habitante humano lá, né? Não é fixa, não tem população fixa.
E depois que descobriram essa espécie, também começaram a limitar a chegada de pessoas ali, né? Justamente a Marinha controla e tal, que é para manter aquele lugar preservado. Não tem nem muito onde andar por ali, porque a ilha é minúscula. A ilha tem, acho que, não tem nem 4 km², a ilha é bem pequenininha. E tem essa espécie que é só daquela ilha. Óbvio que ela é parente da espécie do continente. Mas chegou ali nadando, sei lá como chegou. Foi isolada e sofreu modificações ao ponto de se tornar uma espécie... Exato. Uma outra espécie, né? Exato. Ela aparentemente lembra um pouco a espécie do continente, como todas, né? Só que aparentemente ela tem uma outra maneira de se relacionar, o comportamento é diferente, talvez para lidar com população pequena, né? E eles comem grama, porque é o que tem para comer ali. Então eles se alimentam de gramíneas. A comer grama. Porque geralmente come sementes, essas coisas assim, né? Lá só tem grama para comer, então mas é grama para comer. É a novidade da dieta deles, né? Dessa espécie. E aí eles têm menos de 100 indivíduos, porque nem tem como ter mais de 100 indivíduos ali na ilha. Sim. Então eles estão ameaçados, foi incluído na lista dos mamíferos mais raros do mundo, mas ameaçado entre aspas, porque na verdade... eles sempre foram desse número. Sempre tiveram um número pequeno, foi descoberto, já é raro. Na hora que descobriram, ele já era raro e nunca foi o habitat destruído, o ser humano que acabou, não, simplesmente... Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado dos bichos que a gente selecionou. Como a gente falou, é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer com outros grupos também que estão quase extintos. É importante para vocês saberem que esses animais existem, né? E que às vezes algumas coisas podem ser feitas para salvá-los, outros talvez não seja tão fácil. E aproveitem enquanto pode, assim, aproveitem vê-los e veem vídeos deles, porque daqui a pouco é possível, infelizmente, que eles não existam mais. Já pensou? Né? Os seus netos vão chegar e falar: papai, é verdade, ou mamãe, né? É verdade que na sua época tinha rinoceronte? É verdade que na sua época tinha tigre? Olha só, né? E você não vai... É possível, isso é muito plausível. É bem plausível, eu diria que é bem provável, inclusive. Sim. Então, quer dizer, isso daí é só para mostrar que o ser humano é o mal da terra, viu? O ser humano não vale nada. Não vale nada. Eu fico deprimido quando eu ouço essas coisas aí. Mas tem um outro mamífero também em extinção que a gente não falou aqui. Ah, é? Dos pirulas. As Vésselos pirulas está em extinção hoje. Eles são da família das samambaias e possuem uma monocelha. Eles estão em extinção graças às clínicas de depilação e cabeleireiros. Porém, você ainda encontra alguns vivos. Que engraçado. Salve o pirula. Olha o lêmur aqui, ó. Que a gente tá falando. Essa é uma espécie que nunca vai entrar em extinção. Porque ele é fofinha. Ai, e é doméstica. Ai, então, para você não entrar em extinção, fica a dica. Seja fofinho. Isso. E é. Tadinha, né?